Olá, como vocês estão? E hoje eu vim contar um pouquinho mais da minha história. E eu amo falar sobre mim. E amo ouvir sobre vocês também. Então, por favor, se sentirem de compartilhar um pouco da história de vocês nos comentários, eu adorarei ler, conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês. Bem, eu nasci numa família católica. A minha mãe era extremamente católica, ia na missa todas as terças-feiras e meu pai era ateu. Então a minha mãe dizia, vai com Deus, e meu pai dizia, vai com as pernas. E eu gritava, eu vou com os dois, porque ninguém manda em mim. E daí, essa fé da minha mãe sem o entendimento afastou, num primeiro momento, as minhas irmãs, os meus irmãos da questão da fé, realmente. Meu irmão mais velho não, mas o meu irmão mais novo, as minhas irmãs também se afastaram bastante, porque entra naquele campo assim, ó. Pede para Deus. Confia em Deus. Pede para Jesus. E as coisas não acontecem. E eles esquecem que sim, a gente coloca nas mãos de Deus, a gente pede, a gente tem fé em Deus, no universo, no grande espírito, não importa o nome. Mas nós precisamos levantar do lugar e fazer as coisas pela nossa vida. Só que eu sempre pensei muito sobre tudo que me falavam. Nunca gostei de receber, é assim porque está escrito e é assim, vai ser assim sempre. Então eu sempre procurei outros pontos de vista que sanassem as minhas dúvidas. E uma coisa que me incomodava muito era perceber, e na visão que eu tinha na época, era Deus como um senhor velhinho lá no alto do céu, nas nuvens. Era a visão que eu tinha. Como ele escolhia quem nasceria com bastante prosperidade, com bastante dinheiro, que em nenhum momento da vida passaria necessidade, e como ele escolheria outras famílias que não teriam onde morar, o que comer, o que vestir. E daí eu pensava, bom, se Deus é pai, bom e justo, isso não é justiça para mim. Como ele escolhe uma criança que vai nascer com um tumor cerebral? Ou outra criança que com 2 anos vai ter leucemia e com 4 vai desencarnar? Não entrava isso na minha cabeça de forma nenhuma. Então eu comecei a buscar. Uma das vertentes que eu busquei foi o espiritismo. E eu li toda a decodificação espírita. No livro dos espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? Não é quem é Deus, é o que é Deus. Deus é sim uma inteligência suprema, uma força criadora que rege, que mantém os planetas rodando sem nada se fechar. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. E daí entra a pluralidade das existências. Por que eu estou passando por determinada coisa agora nessa existência se eu não fiz nada de errado ou de ruim para ninguém, nem para mim mesma? A explicação vem de uma outra existência, ou de outras existências, e a gente escolheu passar por estas situações para sanar uma cobrança da nossa consciência. Porque uma das perguntas deste livro, do Livro dos Espíritos, é: onde está gravada a lei de Deus? E a resposta é: na consciência de cada ser. Então, se nós realmente olharmos para as situações sem ego, a gente vai conseguir acessar as leis de Deus na nossa consciência.
Só que por muitas existências a gente não cumpriu aquilo. Então a nossa consciência nos cobra que nós passemos por determinadas situações para sanar aquela dívida, digamos assim, aquela cobrança da nossa consciência. E estas codificações foram escritas quando eles começaram a perceber barulhos e não tinha ninguém, pancadas dentro de casa. E daí eles começaram a fazer perguntas. E daí eles diziam, para sim, uma pancada, para não, duas. Com o tempo eles se reuniram em vários grupos espalhados por vários pontos da Europa, montavam várias perguntas e todos faziam para os espíritos as mesmas perguntas, para depois juntar e comparar se as respostas coincidiam ou discordavam. E as respostas sempre coincidiam. E muitas vezes o mesmo espírito que estava respondendo neste determinado lugar respondia lá no outro também, porque no plano espiritual a gente não tem essa questão de lugar e coisa, é consciência, é energia de consciência respondendo. É a mente respondendo, é aquela mente que a gente não consegue acessar ainda. Então, conhecer o Espiritismo e conhecer toda essa vertente trouxe uma paz muito grande para o meu coração, de realmente entender, bom, eu escolhi passar por isso, perfeito. Como eu vou passar por essa situação sem sofrer? Realmente aprendendo. Só aprendendo e evoluindo. Porque o nosso objetivo neste plano terrestre, que as pessoas acham que é pagar karmas, dívidas kármicas, não é. O objetivo de cada ser humano que aqui encarna é evoluir. Então foquem na evolução consciente de cada um de vocês. Não importa em qual doutrina ou religião, mas na melhora, na reforma íntima de vocês mesmos, não do outro. Eu tenho certeza que vocês conseguem, porque eu consegui. Gratidão. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e contem um pouquinho da história de vocês para mim, por favor, que eu vou adorar. Namastê.